Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Que todos estejam bem. E eu hoje vou fazer um vídeo que eu, inclusive, já fiz lá no começo do canal. E hoje eu vou acrescentar algumas coisas que são as repetições. Esse vídeo tá ruim para assistir, ele tá atrasando. Então eu vou fazer um remake aqui, tá bom? Então, meu nome é Dora Guimarães, eu sou cantora, compositora e escritora, e esse canal é o UTI do Texto. Bom, é, eu vou começar com é, algumas coisas que a gente errou muito nesses últimos tempos, tá? Também falei no outro vídeo, e eu vou começar com esse absurdo que é a tal da água de reuso, né? Então a gente fala assim, reutilizamos, tem placa por aí nos prédios, reutilizamos água de reuso ou utilizamos água de reuso. Eu já falei de várias vezes, fiz em alguns vídeos eu já comentei isso. Então, assim, você utiliza a água uma vez e reutiliza, tá? Então, o que precisaria colocar nessas plaquinhas é só reutilizamos a água. Só. Usou água limpa, reutilizou a água para lavar uma calçada, qualquer coisa assim. Mas aí eles colocam utilizamos água de reuso. Usa de novo. Utilizamos água de reuso. Só que você está reutilizando. Se você reutiliza a água que você usa. É uma loucura, é uma confusão. O entendimento. A gente entende muito simples. Tudo bem, você entende a placa. Mas não precisava tudo isso. Você só reutiliza a água. Inclusive as plaquinhas no prédio ficariam mais simples, né? Menores, mais baratas, tudo isso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado quando vai escrever qualquer coisa. Como hoje eu só estou falando de repetições que a gente faz, hoje eu vou falar de todas as repetições, pelo menos as que eu lembrei, né? Porque são muitas. Então a gente precisa tomar cuidado para num texto não colocar tanta coisa repetida, tá bom? Eu vou começar mais com as palavras, depois eu vou apertando, né? Vou para aquela parte das frases que o pessoal elabora de uma forma absurda, né? Toda repetida. Então, a mesma coisa acontece com a palavra repetir, né? Repetir, gente, não precisa ser de novo, tá? Ah, a professora me mandou repetir o exercício, tá? A gente não usa repetir de novo. Repetir é de novo, tá? Agora, como repetir é um ato, né? Uma coisa que você faz, é, pode acontecer da professora mandar fazer uma outra vez, além da outra que você já repetiu. Aí você pode falar que a professora mandou repetir, que a professora falou para você repetir o exercício, quer dizer, repetir, né, o que você já fez, de novo, tá? Isso você encontra em literatura, mas o que eu aconselho é não ficar colocando repetir de novo, refazer de novo. Não coloque. É, porque vai dar um entendimento estranho, seu texto fica esquisito, entendeu? Então evita isso. Repetir só coloca repetir. Se você for repetir, vamos dizer, você fez uma coisa 3 vezes. Então, você repetiu essa coisa duas. A primeira foi a vez que você fez. Depois repetiu e repetiu de novo. Tá bom? Eu sei que parece estranho, né? Mas é a nossa língua portuguesa, tá bom? Vamos lá. É, outra coisa. Uma coisa que a gente erra muito, que é assim.
Você fala, ai, corta isso em duas metades, né? E ainda tem assim, corte em duas metades iguais. É uma redundância em cima de redundância, né? Porque você fala assim, corte em duas metades iguais. Primeiro, metades. Quando você corta metade de uma laranja, elas têm que ser iguais. Metade, é meio para um lado, meio para o outro. Você tem um inteiro, você divide meio para o lado e meio para o outro. Não tem aquela coisa torta. Pelo nome, pela lógica, pela ideia, as duas partes do que você está cortando tem que ser iguaizinhas, né? Você não pediu para fazer. Se você falar corte em duas partes iguais, aí você está cortando em metades. Você poderia falar assim: corte em duas partes iguais ou corte em metades. Corte a metade, tá? Então, assim, metade já são duas. Não tem metade de três, nem de quatro, nem de cinco. E metades têm que ser iguais. Então você está redundando duas vezes. Corte a laranja em duas metades iguais. Corte o pão pela metade, corte a laranja pela metade. Só isso. Você não ouve, como eu fiz no outro vídeo, o Fábio Júnior falar as duas metades da laranja. Ele canta as metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos. Então, são as metades, gente. Não redunde, tá bom? Agora, outra. Que aqui no Brasil a gente fala demais. É uma série, né? Então é assim: sair. Eu saí de dentro de algum lugar, né? De dentro de alguma coisa. Quando você sai. Tudo o que você faz no ato de sair, é se colocar para fora de alguma coisa. Então você não precisa dizer que você saiu de dentro, tá? Então, assim, quando você sai de algo, você sai de casa, você sai do carro, você sai do escritório, da sorveteria. O gato, que gato adora brincar em caixa, né? Dentro de caixa. O gato sai da caixa, ele não sai de dentro da caixa. Ele sai da caixa. É simples, sair só se sai de dentro de alguma coisa. O outro parzinho desse aí, como é que é? É entrar, né? Entrar para dentro também. Quem entra, entra, quem sai, sai. Então assim, entrar, você entrou no bar, você entra na loja, você entra na sorveteria, no ônibus, você entra no Uber. O cachorro entrou na caixa, que eu falei antes, né? Atrás do gato. Foi lá ver se achava o gato, entendeu? Ele não entrou dentro. Ele não entrou para dentro, nem entrou dentro. Ele só entrou. Porque o ato de entrar é para dentro de alguma coisa, tá bom? A mesma coisa acontece com inserir. Quando você insere algo em alguma coisa, você não precisa inserir nada dentro de outra coisa, tá? Inserir o, a carta na caixa do correio só. Não inserir dentro da caixa do correio. Essas palavras que são similares, que dão a mesma ideia de entrar, né? Que o próprio verbo entrar é inserir, tá? Introduzir. Então, cuidado para não ficar pondo introduzir para dentro, né? Inserir para dentro, entrar para dentro. Não faça isso. Fica claro que você não sabe o seu idioma, que você tá pobre no entendimento do seu idioma. Como eu digo sempre, a gente precisa também melhorar no falar, né? Porque a gente fala errado, tá? E eu não tô me excluindo disso, não. De vez em quando eu tô conversando uma coisa rápida, quando eu vejo, eu já falei uma besteira. Porque a gente ouve tanta besteira que é difícil se corrigir quando a gente está falando. Porque, como eu já falei também, o pensamento é rápido, a boca não dá conta, né? O pensamento é rápido e a gente fala. E não dá tempo de raciocinar se está certo ou se está errado, porque tá todo mundo falando errado. E quando você vê, você tá fazendo errado. Tá bom? Mas
Tem que prestar atenção quando você vai escrever. E, se possível, façam como eu faço. Vocês vão ver que às vezes eu estou falando uma frase e no meio eu corrijo, porque eu falo, nossa, isso aqui eu estou pensando, estou explicando para vocês, mas eu estou falando alguma coisa que eu falei errado, eu tento voltar para corrigir. A gente precisa se policiar um pouco para tentar falar o mais corretamente possível, tá bom? Outra que também é parzinho, né? É, sentar, né? Sentei em cima do copo, né? Eu sentei em cima do copo. Você vai lá, é, senta no pobre do copo, amassa um copinho de plástico, sei lá. Sentei em cima. Você não sentou em cima, você só sentou nele, tá bom? Sentei no copo, sentei, né? Sentei na cadeira. Agora, se você fala assim, sentei na mesa, né? Sentar na mesa é justamente em cima da mesa. A gente fala assim, vou sentar na mesa, né? Quando a gente tem um jantar, gente, vamos sentar na mesa. Não é na mesa, é a mesa. Eu tô falando assim, mas não se fala assim, tá? É aquele A craseado, a mesa. Vamos sentar à mesa? Não é na mesa. Se for sentar na mesa, seria sentar sobre a mesa, tá bom? Atenção com isso, a gente tem escrito errado isso também. É sentar à mesa, que seria a proximidade da mesa. É, na realidade, também, além de proximidade, tem a direção, né? Você senta ali, na frente da mesa, pertinho, naquela direção da mesa. Então, a mesa, né? Não é na mesa. A gente fala muito errado isso. Outra coisa, subir para cima e descer para baixo, né? Eu subi em cima daquela laje ali. Eu subi em cima do telhado da casa. Desci para baixo aquela ladeira. Eu desci para baixo no prédio. Eu desci para baixo do andar, no andar, eu desci para baixo do andar do prédio, alguma coisa assim. Eu ouço essas coisas. Então eu desci para baixo, eu subi para cima. Não precisa. É igual entrar e sair. Você desceu, você subiu, você tem uma ladeira, subi a ladeira, desci a ladeira. É, Se você está num nível físico, né? Tá ali localizado em um lugar e você vai para um nível abaixo do que você está, você vai descer. Se você vai para um nível acima do que você está, não interessa do que, de uma ladeira, de uma casa, segundo andar, você só vai subir, tá? Vou subir lá em cima para pegar um casaco no meu armário. Vou subir para pegar um casaco. Todo mundo vai saber que você vai subir lá em cima, porque só se sobe lá em cima. Então não repito lá em cima, tá? Outra coisa, é, deixa eu ver aqui que eu anotei, que é desse tipo também. Adiar. Adiar para depois, gente. Adiar é adiar, acabou. Adiou para, você pode falar a data, né? Adiei para dia 5 de sei lá quando, né? Para o ano de 2033. Adiei, tá? Adiei para amanhã. Adiei, ou então só adiei. Você vai ao médico amanhã? Não vai dar, eu adiei. Pronto. Não precisa dizer que foi para depois. Se você adiou, foi para depois. Aí a gente tem a conclusão. Conclusão é final, tá? Você acaba tudo finalizando. Você acaba acabando. Você conclui finalizando. Então não precisa falar. Conclusão é acabar alguma coisa. Não precisa falar conclusão final. Conclusão final é um dos mais feios, né? Porque conclusão a gente já tem na nossa cabeça, no ouvido, que conclusão é o final de alguma coisa, né? E aí a gente ouve conclusão final, dói, tá? Dói, o ouvido faz ai, né? Outra coisa, encarar de frente.
Eu tenho uma desconfiança que encarar de frente, eu até comento no outro vídeo, que tem a ver com é, encarar seriamente de repente, tá? E com essas idas e vindas do português, de repente alguém ouviu errado e começou a falar isso. Bom, meu computador de novo caiu a gravação, eu tive que colocar de novo para gravar uma segunda parte. Ele agora tá cheio de frescura. Dá 10, 15 minutos, ele resolve que ele vai cair a gravação. Então eu estava falando de encarar de frente, tá? Então eu acho que houve uma confusão com o passar dos anos. Então, assim, encarar você só encara de frente. Encarar é o tal do cara a cara. Ninguém encara de costas nem de lado. Não tem outro jeito de encarar. Vocês percebem que entrar, subir, descer, sair, inserir, encarar, todos esses são coisas que são únicas. Elas só dá para fazer daquele jeito. Você não pode falar assim, ai, eu ouço às vezes em alguns lugares do Brasil falar assim, ah, eu caí um tombo. Claro que você caiu, você só cai um tombo. São repetições, gente. Como é que eu posso dizer? Pobres, repetições da pobreza do pensamento. A gente precisa ter essa. é, Como é que eu vou dizer? Essa sensação, esse entendimento geral do idioma. Isso não é difícil, mas isso, para isso, é preciso falar raciocinando, tá? É, é colocar na cabeça, falar, peraí, eu tô falando de falar, mas escrever, começando com a escrita, porque o falar é aquilo que eu falo, que eu já disse, vai dar um pouquinho mais de trabalho, tem que se policiar, tá? Então, encarar é de frente. Então, assim, eu o encarei. Só se você vai falar, ah, encarei seriamente alguém, porque eu estava querendo chamar a pessoa à razão, né? Ou encarei bravamente, né? Com coragem, né? Eu encarei isso com a cara e a coragem. Agora, encarei de frente. Eu tenho a impressão que foi algum equívoco que aconteceu na audição do idioma. Porque tem coisas que a gente vai passando de um para o outro, e com o tempo, algumas pessoas que talvez não entendem bem, ou que, sei lá, de repente teve pouco estudo, ouve uma coisa e começa a falar outra, né? Parecida. E aí isso vai passando. É igual o tal do asterisco, né? Que todo mundo fala asterístico, porque isso foi um erro auditivo para mim, tá? Eu não sei se foi isso, a impressão que eu tenho é que foi um erro auditivo, é asterisco, asterisco, e todo mundo começou a ouvir o asterisco. Ele dá a impressão que tem um T aí, né? Que você falou asterístico, né? Então, eu acho que isso foi um erro auditivo que foi passado para frente. A mesma coisa encarar de frente. Deve existir aí um erro, tá? Um erro, de repente, de décadas, né? Vai saber. Bom, a outra coisa que eu quero. Vamos continuar aqui. Eu quero falar é assim: consenso. O que é consenso? Consenso é quando pessoas que estão envolvidas em uma situação concordam. Todas concordam. Não é generalizado que a maioria, não, concordam. Todo mundo concordou, há um consenso. Então, não digam consenso geral, primeiro porque não é generalizado, não é geral, é total. Para ter consenso, é total. A gente ouve aí muitos processos por causa de uma relação consensual ou não. Que aí dá processo, foi obrigada, não foi obrigada. Então, assim, se tem dois numa relação, tem que ter consenso. Por isso que na lei fala em relação consensual, né? Bom, outra coisa. É, certeza. É igual o caso do consenso. Certeza absoluta. Quando a gente tem certeza, a gente já pensou, a gente já discutiu, a gente já estudou, a gente já ouviu ou estava lá para ver o que aconteceu e
já teve discussões a respeito e já chegou a uma certeza. Acabou. Não é é com certeza absoluta. E isso é uma coisa que a gente fala. Todo mundo fala. Ah, eu tenho certeza absoluta. Muitas vezes, quando eu tô falando, eu vou no absoluto e tiro. Ah, é certeza e tiro. Pra me acostumar a não falar. Mas é uma coisa que é tão repetida que a gente acaba falando. Certeza é absoluta. Não se fala absoluta, porque aí é uma redundância também. Outra coisa, há de haver, né, com H, há muitos anos. Já é lá atrás. Não precisa falar há muitos anos atrás. Viajei há 3 anos atrás. Não precisa, tá? Há muitos anos. Parei de cantar há muitos anos. Toco violão há muitos anos, tá? Atrás não precisa. Quer dizer, não deve. Não pode. Tô proibindo, tá bom? Outra coisa. Esse eu ouço muito por brincadeira. Eu até brinco de vez em quando também. Ah, pensei aqui na minha cabeça. Gente, não existe outro lugar no corpo. E pense o que quiserem. Não existe outro lugar no corpo que pense, tá? Eu sei que às vezes o estômago fala, mas a cabeça não tem outro lugar que fala. O estômago, quando você tá com fome, ele faz, né? Rock, rock, ele reclama, ele fala, quero comida. Mas a cabeça, é só a cabeça que pensa, é só o cérebro que pensa, tá bom? Então, você pensou, claro que na sua cabeça. Não vá repetir isso. Pensei aqui na minha cabeça. Se você tiver no meio de um monte de gente e você soltar esse pensei aqui na minha cabeça e for gente que fala bem, que tem uma instrução legal, você vai ser mal visto. Fica com a impressão tão estranha a pessoa dizer que pensou na cabeça, tá bom? Então não façam isso. Outra coisa que eu vejo muito erro, esse não é tão óbvio, tá, gente? Esse é uma coisa que as pessoas erram mesmo, e porque existe uma palavrinha que é parecida. Se e caso. Se caso. Tem gente que fala, ah, se caso você vier até aqui, gente, se e caso é a mesma coisa. Se você estiver falando se caso, é a mesma coisa. Passou um bando de maritacas aqui. Bom, se você estiver falando se caso, é a mesma coisa que dizer se. Se você vier aqui, tá? Mas porque existe, isso também é um erro que eu acredito que seja de audição. Porque se e caso é a mesma coisa, é caso, tá? Mas tem se acaso, tá? Se acaso, que tem uma música, inclusive do Chico Buarque, da Ópera do Malandro, que ele fala. Como é o nome da. Eu não lembro o nome da música agora. É da Ópera do Malandro. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres. Então, se acaso é se por acaso, né? Se você por acaso me quiser, não é se caso, tá? E se você for usar se, ou você usa se, ou você usa caso, tá? Agora, acaso é uma outra coisa. Então, cuidado com isso, tá bom? O que tá dando erro é você ter a impressão que a pessoa falou se caso, né? Mas é se acaso, tá? Isso é um erro que eu até entendo muito bem porque ele acontece, tá? Porque tem muita coisa que a gente ouve, de novo, é um erro que para mim é auditivo, tá? Outra coisa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, apesar de. Que mais? Em todo caso, mesmo assim, tá? São a mesma coisa, tá? É, são conjunções. Então, não escreva. É uma brincadeira. A gente ouve também o pessoal brincando. Mas, porém, as brincadeiras, às vezes, elas vão para escrita. É horrível isso.
Então, assim, mas, porém, contudo, todavia, eu não quero fazer isso. Só coloque uma, tá? Ou mais, ou porém, ou contudo, ou todavia, ou entretanto, ou não entanto, mas mesmo assim, quer dizer, mesmo assim, apesar disso, apesar de, tá? Não fiquem repetindo isso, tá bom? Não é mais contudo, não é isso. Mais é uma coisa, contudo é a mesma coisa, entretanto, porém, é tudo a mesma coisa. Significa a mesma coisa, tá? Por que existem tantas palavras? Porque às vezes cabe uma melhor quando você fala o texto, cabe melhor auditivamente, o texto fica mais fácil de ler ou mais coerente, mais elegante para ler. Por isso tem tantas palavras sinônimas, tá? Outra coisa, é, vou ir. Eu já falei disso, gente. Vou ir. É a mesma coisa que você falar assim, ir, ir. Canto, cantar. Compro, comprar. Você está usando o verbo ir duas vezes. É ir, ir, né? Então, sabe por quê? Porque também a gente usa esse vou, esse ir, como se fosse um verbo auxiliar, tá? Aí está usado como auxiliar. Por quê? A gente não usa o futuro daquele jeito. Eu farei, eu comprarei. Então a gente faz eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou brincar, eu vou gritar. Mas quando você já usa o verbo ir, não precisa. Eu vou para casa. Eu não vou ir para casa, eu não vou ir por trabalho. Eu simplesmente vou. Aí, nesse momento, o verbo ir é usado em toda a plenitude dele. Ele não está lá para ser um coadjuvante do verbo que você vai usar em seguida. Vou comprar, né? O comprar. Ele não está lá para ser auxiliar. Ele está lá para ser ele mesmo, né? Ser o que é. Então, eu vou e acabou. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou dirigir aquele carro. Tá? Então não use o ir duas vezes, porque não tem necessidade. Fica feio. Não sei de onde inventaram isso. Eu tenho ouvido isso de uns 4 anos para cá e tô achando um absurdo, tá? Então evitem isso também. Então, gente, para a gente não ser redundante, para não ficar falando repetidamente as coisas, a gente precisa prestar um pouco de atenção ao que está escrevendo, entender o sentido do que está escrevendo. Porque se você entender que sair é sair de qualquer lugar, de dentro de algum lugar, de dentro de alguma coisa, você não precisa falar que é de dentro, né? Inserir, né? Que é para dentro. Então, se você prestar atenção, as suas frases vão ficar muito melhores. E é o que eu digo, precisa fazer um policiamento, né? Você se policiar para tentar observar, mesmo que você fale ainda errado, começar a corrigir. Eu faço isso todo dia, gente. Eu tento me corrigir o tempo todo. Por exemplo, quando eu falo do imperativo, que eu falo assim, compra isso, não escreve isso. Não é assim que a gente tem que falar. Não escreva, é um imperativo, compre isso. E eu tento me corrigir quando eu estou falando com as pessoas, tá? É uma questão de querer melhorar, né? Não é uma questão, não é nada mais do que isso, de querer melhorar, tanto na fala quanto na escrita. A escrita você pode pensar, você pode ler depois que você escreveu e ver se está errado, ver se deu certo, né? Falando não. Então, se você tem um treino, se você vai se treinando para falar melhor, é claro que também você vai se treinando para depois escrever melhor. Só que o problema é que a fala é rápida. Não dá para reler depois e falar, olha, gente, eu vou falar tudo de novo, tá? Não dá. Então, gente, é isso. Por hoje é isso. Eu quero falar depois de frases que ficam mal escritas justamente por causa dessa loucura, né? De fazer repetições que só empobrecem o texto, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau. Ah, deixa o seu like,
deixe o seu dislike, se inscreva no canal, tá? E é isso. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau!